Bom dia, pessoal. Para quem não conhecem, aqui é o Túlio Emer Damasceno, advogado especializado em direito penal e direito das pessoas com deficiência. Seguinte, pessoal, dessa vez o vídeo ele será uma reflexão muito importante e necessária para a sociedade em si, tá bom? E, e não informativa sobre direitos. Seguinte, eu não escondo para ninguém do meu diagnóstico de autismo e não minto quando falo que amo ele e que me amo com ele. Mas em todos esses 4 anos em que a gente já faz que fomos diagnosticados, nós vimos muitas pessoas assim falarem que aturam um autista como se aturar o autista fosse um benefício para ele. Sabiam que, na verdade, ao invés de ajudar o autismo, quando você assim entende e assim revela, você, na verdade, está ofendendo e até prejudicando ele? Vejamos. O termo aturar é claramente um termo utilizado para quando você não aceita aquela condição. Você não aceita aquela deficiência daquela pessoa. É um termo negativo. E vos falo, nenhum autista nasceu gostando de ser autista. Eu lembro claramente no dia em que o meu psiquiatra informou suspeita do meu diagnóstico de autismo. Eu estava com a minha mãe na consulta. Era de Piraneiras e o meu psiquiatra atendia aqui em Bauru, para onde nos mudamos recentemente. Voltamos pela pista, eu cheguei na minha casa, liguei o chuveiro fingindo que ia tomar banho e chorei no chuveiro, porque queria ser uma pessoa sem o autismo, uma pessoa normal. E pasmem, tive muitos problemas de relacionamentos afetivos, amigos realmente eu tive poucos, mais valiosos, mas realmente tinha dificuldade de relacionamento social, né? E isso me machucou muito realmente. Eu estava já acreditando que íamos ficar sozinhos. Foi aí que eu aprendi que para fazer alguém feliz, eu tinha que ser feliz comigo mesmo, incluindo ser feliz com o autismo. E isso envolveu uma coisa que não foi fácil, mas passamos devagar a perceber as coisas boas que o autismo nos trazia. E não mentimos quando falamos que concluímos que as coisas boas que eles estavam nos trazendo eram muito mais valiosas, muito melhores, num grau muito acima das coisas ruins que ele traz. E que certas coisas ruins que as pessoas criticam ou não aceitam, na verdade trazem outros benefícios melhores ainda. Por exemplo, é verdade que a maioria dos autistas não consegue ter uma diversidade de assunto a ponto de falar quase sempre sobre o mesmo assunto. É verdade. Mas sabiam que essa característica nos torna mais inteligentes naquilo que a gente gosta de mexer comparado a várias pessoas na média? E que se exercemos uma profissão dessa área, nós tendemos a ser excelentes profissionais acima da média? Outra característica questionada por muitos é o fato de sermos muito repetitivos. E isso faz com que muitas pessoas se distanciem da gente. É verdade. Só que detalhe, essa parte também tem um benefício. Porque é exatamente por essa característica que na nossa vida não está muito rodeada de pessoas interesseiras. Porque as pessoas em que se aproximam do interesse, de fato não aguentam essa questão e vão embora rápido. As que ficam são as que entendem o nosso coração e valorizam o que temos. Então, as pessoas que falam que aturam um autista, na verdade, estão alimentando o preconceito de outras pessoas, porque é um termo extremamente negativo sobre essa deficiência. E refletemos, o autismo não é de jeito nenhum, está longe de ser o maior dos problemas da sociedade. Porque é preferível ter uma deficiência como o autismo do que não ser dotada de caráter e de boa índole. E podemos formar convicção que esse defeito a gente não tem. Tá? A gente não tem.
o nosso autismo, ele é o menor dos problemas da sociedade. É o menor. Já ouvimos de algumas pessoas que até admitem a possibilidade de se relacionar com um cônjuge autista, mas que não queriam ter filho com essa pessoa pela alta chance desse filho nascer com autismo. Eu prefiro ter um filho autista, de boa índole, do que ter um filho sem deficiência genética, afins, mas com muito má índole. Nosso defeito não é nada comparado à má índole das pessoas. E fato, tá bom? Muitas das coisas que conquistamos aqui na nossa vida profissional recentemente foi por causa do autismo. Esse livro que nós lançamos foi por causa de umas habilidades do autismo, de fazer com que a gente não pare de pensar naquilo que a gente gosta e temos ideias inusitadas para aquela questão que a gente pretende. Tem o coração dos nossos 5 cachorros, sim. Isso torna esse livro muito valioso. Só que também é verdade que não teríamos... Esse livro não existiria sem o nosso autismo. E foi aí quando eu me aceitei com o meu autismo e me convenci de que eu sou feliz com ele. Eu amo o meu autismo. Deu em torno de 3 semanas, no máximo um mês. Minha atual esposa apareceu em minha vida. E a minha vida começou a fluir profissionalmente. As depressões zeraram praticamente. E eu comecei a valorizar ainda mais a vida, tudo por causa do autismo. Essas pessoas que entendem ser bom para o autista, aturá-lo, não seria melhor ir por outro caminho? Porque, fato, como adiantamos, não nascemos gostando do autismo. Tivemos que aprender a gostar. Tivemos que aprender a ver as coisas boas que ele trazia, para depois amá-lo. E, então, fato, porque não mesmo das pessoas que querem ajudar, mas falam que aturam o autista. Um termo completamente negativo que alimenta a reprovabilidade dessa deficiência e dificulta ainda mais nossa tão histórica luta pela inclusão em sociedade e respeito pelo que somos. Não seria melhor, traria mais harmonia, não seria mais benéfico para o seu convívio onde tem esse autista, você passar a tentar compreender as coisas boas que esse autismo trouxe para essa pessoa e, consequentemente, para o grupo, a ponto de devagar, porque não foi de um dia para a noite que nós passamos a amar o nosso autismo, não. Demorou. É uma batalha difícil. Mas a ponto de aprender a gostar dessa pessoa inteira, da pessoa com tudo que ela é, e não alimentar o preconceito. Fique a reflexão. Porque posso afirmar categoricamente, se existisse a cura para o autismo, eu não a tomaria. Eu fico com o meu autismo. Ele é parte de mim, eu amo ele. E quem quiser participar da minha vida vai ter que me aceitar com o meu autismo, sem abrir mão dele. E é melhor aprender a gostar dele, porque senão vai alimentar o preconceito da sociedade e divulgar a nossa luta pela inclusão. Fica a reflexão, pessoal. Bom final de semana a todos.